Você sabia que quando uma pessoa fica doente, a maioria das vezes os papéis se invertem? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes aquela pessoa, aquele homem que era o pai da família, que era o homem, né, o provedor da família, ele vira filho da esposa, ou a esposa, né, que era a mulher da família, era a mãe, a mulher vira filho, vira filha do marido. E o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa fica doente, um caso extremo, né, onde ela fica acamada, ou onde, mesmo que ela não esteja acamada, mas se ela, dependendo do problema que ela teve, ela fica assim fora de si, por exemplo, ela não está consciente dos seus atos e ela precisa de cuidados diretos, como banho, dar medicamentos, né, no horário certo, alimentação, quando a pessoa não, nesse momento, ela não está conseguindo tomar conta da sua própria vida, né? Quando isso acontece, tá? Muitas vezes os papéis eles se invertem, né? E não só se invertem, eles se desorganizam, tá? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Seja bem-vindo. Você está no Enfermeira Explica. Eu sou a Carla Simão, enfermeira e coach. E se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, já se inscreve aqui para que você não se esqueça e para que você não perca nenhum conteúdo importante. E se você está vendo esse vídeo pelo site, vem comigo. Então, uma coisa muito comum que acontece, e eu, enquanto enfermeira, trabalhando na reabilitação, eu tenho visto muito isso. Quando eu trabalhava no hospital, e eu trabalhei praticamente 19 anos no hospital, isso não era tão perceptível, né? Porque no hospital, os familiares estão ali, o paciente está ali, e a gente orienta, né? Ensina o cuidado, mas ali é uma situação aguda, né? Aquele evento, aquela doença acabou de acontecer, né? A gente dá ali o primeiro atendimento, estabiliza, né? Deixa a pessoa fora de risco e depois ela recebe alta, né? E agora, trabalhando na reabilitação, eu estou tendo a experiência do depois, do ajudar a pessoa na reabilitação, na recuperação da saúde e no resgate da sua vida, tá? E uma coisa muito interessante que eu observei que acontece e que eu não sabia quando eu era enfermeira só do hospital, eu nunca pensei sobre isso e eu não sabia que isso acontecia. Mas agora, né, enquanto enfermeira de reabilitação, eu tenho visto isso muito. E isso é uma coisa assim muito interessante, é um processo que acontece na maioria das famílias. E eu achei muito importante compartilhar com você essa informação e essa orientação, que é sobre essa desorganização dos papéis. Quando a pessoa fica doente, é claro que ela vai muda completamente, né? Ocorre uma desestrutura familiar, né? E essa pessoa, ela precisa ser cuidada, tá? É claro, ela não está mais naquela mesma condição que ela estava antes, né? De poder trabalhar, de talvez assim, de consciência, de cuidar de si mesma, tá? Porém, olha só o que acontece, veja se isso não está acontecendo com você, tá? Presta atenção. A pessoa sai do hospital ou da instituição, uma instituição talvez né, um hospital secundário, um asilo, não sei. A pessoa ela vai para casa precisando de cuidados. E num primeiro momento, muitas vezes o seu familiar precisa dar banho, escovar o dente, pentear o cabelo e talvez dar alimentação, cortar unha, fazer barba e talvez fazer tudo por ela, tá? E isso precisa ser feito, né? Se nesse primeiro momento a pessoa necessita desse cuidado, você precisa dar esse cuidado para ela,
tá? Só que uma coisa que acontece é os familiares não percebem o momento da retomada do papel do indivíduo, né? O que significa isso? A pessoa ali quer tanto cuidar, quer tanto ajudar aquela pessoa, né? O seu familiar ali que está doente a ficar melhor, né? A melhorar a sua saúde, a passar por esse processo de doença, que ela faz tudo aquilo por ele, só que ela não vê o momento de deixar com que o próprio paciente comece a fazer por ele mesmo. E aí a pessoa que está doente vai, por causa do tempo, ela fica tanto tempo sem escovar o dente, ela fica tanto tempo sem pentear o cabelo, ela fica tanto tempo sem se esfregar no banho, tá? Ela fica tanto tempo sem comer sozinho que ela vai desaprendendo. Aquilo vai como se fosse se atrofiando. E o familiar, né, por outro lado, que está cuidando, se acostumou tanto a fazer aquilo, porque no começo isso dá trabalho. Isso requer um enfrentamento, né? Mudou tudo na família, mudou tudo a estrutura, a pessoa precisou aprender a fazer aquilo. E aí a pessoa aprende, ela supera aquele desafio e aí ela desenvolve uma habilidade. E aí ela começa a fazer aquilo de uma maneira automática, de uma maneira fácil, de uma maneira rápida. Por quê? Porque ela precisou desenvolver essas habilidades de cuidar, né, de prestar esses determinados cuidados para o seu familiar, inserindo isso junto na sua rotina, né? De ter muitas vezes que trabalhar fora, de fazer um almoço, de fazer compra no mercado, de passar roupa, de cuidar dos filhos, né? E toda a rotina que a gente tem. E aí ela desenvolve, né? Todo mundo cria um mecanismo para lidar com isso. É uma adaptação na vida. E nessa adaptação, a pessoa faz aquilo, começa a fazer aquilo com habilidade, criou-se uma nova rotina, ela faz aquilo rápido. E aí, isso tudo fica automático. Então, ela começa e ela mantém fazendo tudo pelo paciente. E, em contrapartida, o paciente fica numa posição passiva, porque lá no começo ele precisava daquilo. Só que depois ele melhora. Depois, né, pode, dependendo da gravidade do que aconteceu com a pessoa vai melhorando. E ela deve ser estimulada a melhorar. Não é o que você quer para o seu familiar? Ou para você não quer melhorar a sua saúde, né? Então, a gente precisa resgatar. Veja bem, o músculo, você já ouviu falar que o músculo, né, quando ele não é usado, ele atrofia, tá? Então, assim, muitas partes, né, do nosso corpo são músculos. Então, assim, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, quando a gente faz um regime, que a gente come pouco, no começo a gente sente fome. Depois, o nosso estômago, ele vai se adaptando àquela quantidade de comida que você treinou ele, né? Então, ele vai diminuindo. E aí, quando você se acostuma a comer menos, né, a comer pouco, quando você come mais, você sente cheio, você fica empanzinado, né? Você fala, nossa, eu não consigo mais comer tanto como eu comia antigamente. Por quê? Porque o seu estômago se adaptou, ele se acostumou. Agora o seu estômago diminuiu, né? E assim é com os outros músculos também, né? Então, quando a gente fica acamado, por exemplo, se você ficar muito tempo deitado, né? Você não precisa nem ter sofrido, por exemplo, um derrame, né? Ou algum problema de saúde. Vamos supor que você quebrou, vamos supor que você tenha quebrado um braço, uma perna, e aí você ficou imobilizado, tá? Aquele membro que ficou ali imobilizado, vamos supor que você ficou 30 dias sem o movimento, sem movimentar, ele ficou ali no gesso. Quando você tira aquele gesso, que você vai fazer fisioterapia e você vai voltar a mexer, aquilo dói muito. E o teu membro não tem mais a mesma força. Por quê? Porque ficou parado, tá? E é a mesma coisa, isso acontece para tudo, tá? Tudo que a gente faz, desde escovar o dente, pentear o cabelo, ler, escrever, andar, tudo que a gente faz
é o resultado, né, de um processo de aprendizagem que a gente aprendeu desde criança, não é verdade? Desde criança a gente foi ensinado ali que tinha que escovar o dente, que tinha que tomar banho todo dia, a comer com colher, depois a gente aprende a comer com garfo, não é? Isso é o resultado de uma aprendizagem. E quando a gente fica muito tempo sem fazer aquilo, aquilo vai enfraquecendo, né? A gente vai perdendo, né? Eu não digo que você esqueça, você não vai se esquecer completamente, porque essa informação está registrada no seu cérebro, mas a habilidade de fazer aquilo, a prática que você tinha de fazer aquilo, ela vai diminuindo. Por quê? Porque você parou de fazer. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um processo de doença, né, principalmente de doença grave, onde a pessoa fica debilitada por muito tempo, a gente vê isso, a gente observa o familiar, né, assumindo tudo, e num primeiro momento é necessário, né, muitas vezes é necessário realmente, e isso mostra o quanto essa pessoa é bem cuidada, né, que esse familiar tá cuidando direitinho desse paciente, tá? Porém, o que eu quero falar aqui é que existe um momento e a gente tem que estimular. Por mais que você esteja fazendo tudo pelo seu familiar, pelo seu paciente, você precisa ir estimulando ele a voltar a fazer por ele mesmo. À medida que ele consegue, que ele for conseguindo, né? Na hora do banho, ó, seu João, pega o sabonete, esfrega a barriga, esfrega o cabelo, ó, vamos escovar o dente, penteia o cabelo, né? Vamos comer. À medida que a pessoa vai melhorando e que ela vai conseguindo, a gente precisa estimular. E aqui eu sei que muitas vezes é difícil, porque você já criou uma rotina, você já aprendeu, você já superou aquele desafio do começo. E agora você faz tudo rápido. E você, um banho que você dá em 10 minutos, se você for deixar o próprio paciente, né, a pessoa que está passando por esse processo de doença e recuperação, se você for deixar ela tentar fazer, às vezes vai demorar meia hora e muitas vezes você não tem esse tempo, né? Porém, eu quero te falar, faz parte do processo de recuperação o estímulo. Você não quer que o seu familiar se torne o mais independente possível? Eu tenho certeza que você não quer manter ele numa situação de doença, né? Porque assim, muitas vezes a doença passa e ficam as sequelas, né? Então a pessoa às vezes fica com o lado paralisado ou fica assim meio esquecido. A pessoa às vezes altera a fala, a pessoa não consegue falar direito, né? E existem várias sequelas que podem ocorrer. Porém, existe uma parte dele que ainda funciona. E essa parte precisa ser estimulada para que essa pessoa que você tanto ama, né, tenha uma qualidade de vida melhor, para que ela possa se sentir útil. Muitas vezes o familiar assume, né? Então aquele que era o marido acaba virando filho. E aí aquela pessoa assume essa responsabilidade do cuidado com muito amor, com muita dedicação, só que às vezes é um pouco até demais, né? Porque ela não sabe a hora de ir voltando, né? A delegar, a deixar com que a própria pessoa realize alguns cuidados, né? E isso é muito importante. É muito importante. A pessoa que está doente, tá? Que ela tem consciência, ela já está se sentindo mal, né? Ela já está sofrendo porque ela está doente. Ela já não tem mais a vida que ela tinha antes. Isso é muito difícil. E outra coisa, ninguém gosta de ficar dependendo do outro. Ninguém gosta de ficar dependendo do outro para ficar dando banho, ficar fazendo xixi, fazendo cocô, para ficar dando comida na boca. Ninguém gosta, todo mundo gosta de ser independente. A gente aprendeu a ser independente. E aí, muitas vezes essa pessoa tem filhos e você invade a vida da pessoa no sentido assim, você quer cuidar, só que aí você toma posse. Você toma posse como se aquela pessoa que antes era o teu marido, tá? Agora virou teu filho. E aí você quer que ele faça, você quer fazer tudo por ele, você aprendeu, dá menos trabalho,
você quer fazer tudo rápido porque você tem as suas coisas para fazer, tá? E aí você muitas vezes até prefere que ele fique dependente de você. Muitas vezes você até prefere que ele realmente não recupere alguma independência para não te dar trabalho, ou porque você tem medo do que pode acontecer com ele, que às vezes se ele voltar a andar, né, que ele pode cair, que possa acontecer alguma coisa de novo, né? E aí aqui existem várias coisas que a gente observa no dia a dia, nos medos e receios das pessoas, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa que está doente tem filho pequeno, né? Vamos supor que é sua filha teve um problema de saúde, ela tem uma bebê. E aí você, é claro, você tem que cuidar da sua filha, tem que ajudar a cuidar desse bebê. E muitas vezes você assume esse bebê como sendo seu, mas ele não é seu. Ele é seu neto ou sua neta, ele é filho da sua filha. E a partir do momento em que a sua filha vai recuperando a consciência, em que ela vai melhorando, você precisa deixar ela voltar a ser mãe. Você precisa deixar. Isso vai fazer bem para ela, vai fazer bem para a autoestima dela, para a recuperação dela. Isso é um motivo para ela querer viver. Isso é um motivo para ela querer se recuperar. Porque se você assumir tudo, você pega ela, você tem que cuidar dela, aí você assume a filha dela, você assume a casa dela, né? Tudo isso num bom sentido, tá? Eu sei que isso, as pessoas fazem isso porque a gente quer cuidar, a gente tá fazendo o melhor. Eu sei que você tá dando o seu melhor. Só que aqui eu quero te fazer um convite para você pensar sobre essa questão dos papéis. Até que ponto você está, né, cuidando, ajudando na recuperação desse seu familiar, né? E até que ponto você já passou da medida, tá? Aqui eu quero te informar que existe um limite. No processo de recuperação da doença, existe essa fase onde a pessoa precisa de todos os cuidados. Ela precisa realmente de muito cuidado, é como se fosse um bebezinho. Só que essa fase, tá? Dependendo da gravidade da doença da pessoa, tá? Conforme a pessoa vai recuperando, conforme a pessoa vai melhorando, você precisa mudar essa sua postura. Você não pode ficar tratando essa pessoa como um bebezinho pro resto da vida. Você precisa deixar ela voltar a ter o papel dela de indivíduo. Você precisa estimular com que ela volte a ser um indivíduo, com que ela volte a escovar os seus dentes, com que ela volte a ajudar no banho, nem que ela não consiga tomar banho sozinha, mas que ela faça tudo aquilo que ela conseguir fazer. Pôr uma roupa, escovar o dente, pentear um cabelo, fazer alguma coisa em casa, né? Quantas pessoas, tá? Isso daí você cansa de ver, né? Se você procurar, você vai ver os idosos, né? As pessoas vão ficando idosas, acham que não pode fazer mais nada. Os familiares têm medo, acham que não pode fazer mais nada. Idoso tem risco de queda muito. Um dos principais fatores, assim, de internação em idoso é queda. E queda que causou fratura fêmur, traumatismo craniano, bate a cabeça ou quebra uma costela. Isso é muito comum, né, no idoso, tá? O idoso tem risco de queda? Tem sim. E existem muitas coisas para fazer para diminuir o risco de queda do idoso. Isso é um assunto para outro vídeo, né? Mas o que eu quero te dizer aqui é que se a gente não deixa a pessoa, se a gente não estimula, se a gente não deixa a pessoa fazer alguma coisa por ela mesma, tá? De uma forma segura, é claro, essa pessoa vai se sentir cada vez pior. A vida dela não vai ter sentido. A gente precisa ter uma motivação para acordar. A gente precisa ter uma motivação para viver. E muitas vezes, né, a pessoa já tá abalada porque tá doente, e se ela não puder nunca fazer nada por ela mesma ou para ajudar você, que motivação ela vai ter para melhorar? Que motivação ela vai ter para viver? Já pensou sobre isso? Às vezes a gente quer cuidar tanto, a gente quer tanto aquela pessoa com a gente. A gente quer tanto que ela melhore,
Só que muitas vezes o excesso de cuidado, esse excesso de zelo atrapalha. Então, fica aqui a minha orientação para você, tá? Veja que momento você está. Se você é a pessoa doente, tá? Você pode falar. Aqui eu quero falar para você, se você é a pessoa que está doente, eu vejo uma outra coisa que acontece. Muitas pessoas não têm coragem de falar para o seu cuidador, para o seu familiar, me deixa fazer isso, eu quero fazer isso, não deixa a pessoa escolher a roupa, não deixa a pessoa escolher a roupa. Olha só, a pessoa ficou doente, tá? Você tá cuidando dela, e aí às vezes uma mulher, por exemplo, né? A mulher ficou doente, a sua filha ou a sua esposa, e ela era toda vaidosa. Ela gostava de passar batom, ela gostava de fazer a unha, ela gostava de se arrumar. E aí ela fica doente, tá? E você começa, né, a cuidar dela com muito amor, com muito carinho. E aí você começa, né, só põe camisola. Aí compra aquelas roupas, né, que é fácil de cuidar, abertinha na frente, mas compra lá qualquer uma, só camisola. Aí só põe meia, não põe um sapato no pé da pessoa, nunca mais passa um batom, nunca mais faz uma unha. Às vezes a pessoa era vaidosa, gostava de pintar o cabelo, você nunca mais pinta o cabelo da pessoa. Quem essa pessoa está se tornando? Você percebe? Isso é uma coisa que eu tenho visto muito na reabilitação. No querer cuidar, nesse papel, tá? De assumir o cuidado, muitas vezes a gente mata a individualidade desse nosso familiar querido que ficou doente. Muitas vezes a gente vai minando, a gente vai acabando com a autoestima dele. E ele, por estar na condição de estar doente, não tem coragem de falar, ou não pode, não consegue falar, tá? Eu vejo muita pessoa, ela tá se sentindo mal, só que como ela tá doente, ela depende do outro. E ela não tem coragem de falar, porque pode soar como uma crítica, pode soar como ingratidão. Só que não é. Nós somos indivíduos. Antes da doença, nós somos indivíduos que a gente tem uma personalidade. E isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser esquecido. Já começa lá do hospital, né? No hospital, é claro, no hospital é a fase aguda que eu falo, né? Aquela doença aconteceu, a pessoa geralmente vai ficar mesmo com aquelas roupas de hospital, né? Aquelas camisolas, porque precisa, né? Para ser mais fácil de cuidar, de fazer os procedimentos, né? E aí a pessoa sai dessa fase aguda, ela vai para casa, onde ela vai passar pelo processo de recuperação e de reabilitação, né? Reabilitação é o quê? É a pessoa já estável, né? Poder ir recuperando as suas funcionalidades e recuperando a sua personalidade, a sua individualidade, tá? Isso é muito importante. Então, poder ouvir as músicas que ela gostava de ouvir. Se era uma pessoa que gostava de dar sempre com um batonzinho na boca, né? Tem que estimular, falar, vamos passar um batom. Gostava de fazer a unha? Vamos fazer a unha. Ela gostava de estar sempre vestida, né? Eu entendo. Para ser mais fácil para você, né? Às vezes é mais fácil uma camisola e tal, mas poxa, compra um vestidinho mais bonitinho, faz uma abertura na frente, né? A gente precisa resgatar a individualidade da pessoa. A gente não pode esquecer disso. Porque quando a gente fica doente, quando a pessoa fica doente, ela já se sente, ela já fica em desespero, já muda tudo. É extremamente constrangedor a gente ter que ficar dependendo dos outros. Ninguém quer dar trabalho para os outros. Imagina você nessa situação, né? E aí, o outro vem e nessa questão do cuidar, ele mata a nossa autoestima, ele diminui a nossa autoestima
e ele vai matando a nossa individualidade, no sentido de vestir como eu me vestia antes, né? Não é porque a pessoa passou por uma situação de doença, ela usava o cabelo assim solto, bonitinho, agora só anda de xuxinha, voltou a ser criança. Agora, para ficar mais fácil, põe uma xuxinha ou raspa a cabeça da pessoa, nunca mais passa um batom, nunca mais faz unha, né? Ou então, às vezes, era o homem, ele gostava de usar bigode, ou gostava, né, de usar uma barba. Ah, não, sim, é mais difícil, vamos raspar tudo, né? E aí a pessoa começa a pensar nela, em quem cuida, e deixa a individualidade do paciente esquecido. E isso, eu preciso te informar, não contribui para o processo de recuperação, de reabilitação. Porque nós somos seres humanos, nós somos indivíduos que a gente tem, nós somos formados por vários, como eu posso te explicar? O nosso ser tem várias facetas, né? A gente tem vários lados assim, tá? Assim como a moeda tem dois lados, o ser humano tem inúmeros lados. A gente tem essa parte, né? A parte da autoestima, da nossa personalidade, é muito importante que seja resgatada, que seja mantida. Entende? Então, não é porque a pessoa passou por um processo de doença, né, que você tá cuidando dela, que você não pode, né, que ela não pode mais pintar o cabelo, que ela, não vai sair de casa, para que passar batom? Não vai para lugar nenhum, para que fazer a unha? Para que pôr um chinelinho, um sapatinho? Fica de meio, fica descalço. Não, não é assim. Você agindo assim, você tá minando a autoestima dela e você tá atrapalhando a recuperação. Porque a parte emocional, ela contribui demais. Ela fortalece ou ela enfraquece o indivíduo, tá? Então, nesse vídeo, eu queria te dar essa informação e eu quero te dar essa orientação, tá? Aqui no Enfermeira Explica, nesse momento, eu quero te dar essa orientação. Veja que ponto o seu familiar está. Ele está ainda num processo agudo, onde você realmente precisa fazer tudo por ele, ou ele já teve uma melhora e ele já tem condição de você estimular e você deixar ele fazer coisas por ele mesmo. Desde coisas pessoais, como escovar o dente, né, pentear o cabelo, fazer a barba, passar um batom, ajudar no banho, se limpar, fazer higiene íntima, tá? Comer sozinho, ajudar a lavar uma roupa, ajudar, às vezes, a passar a vassoura em algum lugar, ou a pôr a roupa na máquina, costurar alguma coisa, tirar um pó de uma estante. O que o seu familiar, talvez nesse momento, pode fazer e ele possa se sentir útil para você? Às vezes te ajudar na cozinha, te falar uma receita, enquanto você está fazendo ali, ele te falar uma receita, lavar uma alface, não sei. O que ele pode fazer que seja seguro para ele, tá? Desde autocuidado, quanto de coisas que ele possa fazer para que ele possa se sentir útil e que isso também vai estimular o cérebro dele. Isso vai aumentar a autoestima e cada vez que ele conseguir fazer, é importante que você parabenize, que você elogie e que você fale como ele é capaz de fazer e que ele é capaz de fazer mais e que ele pode melhorar mais dia após dia, dando os pequenos passos. De pouco em pouco a gente chega lá. Então veja, tá? Veja qual é o momento que o seu familiar se encontra. Se ainda é necessário você fazer tudo por ele, ou se você se acostumou tanto com isso que você nem tá enxergando que ele melhorou e que ele pode fazer coisas por si próprio e te ajudar. E se você é o paciente, você tem todo o direito, meu amor, você tem todo o direito de se posicionar. Você pode falar para o seu cuidador, para o seu familiar: olha, eu agradeço do fundo do meu coração por tudo que você tem feito por mim até agora, mas eu melhorei.
e eu quero melhorar mais. Deixa eu fazer isso? Deixa eu escovar meu dente? Deixa eu pentear meu cabelo? Eu posso lavar o arroz? Deixa eu te ajudar a fazer alguma coisa aqui em casa? Deixa eu cuidar da minha filha? Deixa eu aconselhar os meus filhos? Deixa eu ajudar meu filho a fazer tal coisa? Deixa eu pegar meu filho no colo? Deixa eu educar meus filhos naquilo que eu consigo, que eu posso? Você tem todo o direito. Não é porque você está doente, não é porque você está passando por esse processo que você não pode resgatar isso. Você tem todo o direito. A vida é sua. Agradeça quem está cuidando de você, mas você tem todo o direito de pedir. Você tem todo o direito, né, de usar o cabelo do jeito que você gosta. Pode ser que você precise de ajuda? Pode, mas você pode pedir. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha, pelo contrário, é coragem. Tenha coragem de falar aquilo que você quer. Olha, eu queria pintar meu cabelo. Você pode um dia ver pra mim, da gente ir no cabeleireiro? Eu queria cortar meu cabelo. Olha, eu queria deixar meu cabelo crescer. Eu queria um dia ir no salão fazer uma escova. Eu queria deixar minha barba crescer. Eu quero voltar a ter bigode. Eu quero fazer minha unha. Eu quero pôr uma sandália. Você tem todo o direito. É a sua vida. Não é porque você está doente ou porque você passou por uma doença e ficou com uma sequela que você não existe mais. Você, presta atenção. Quem cuida de você, olha, presta muita atenção no que eu vou te falar. O seu familiar que cuida de você fez isso porque ele quis, tá? Fez isso porque ele quis. Porque, na minha experiência, tá? Nos meus quase 20 anos de profissão, de enfermagem, a gente vê ninguém obrigado a fazer nada, tá? Lá no hospital, muitas pessoas doentes eram abandonadas. Você não sabe quanto que a gente lutava muitas vezes, idosos ou não, mesmo pessoas que não eram idosas, né, que estavam lá precisando de cuidado e a família não aparecia. A família não queria nem saber. Ah, não posso cuidar, não tenho vínculo, não é mais nada meu. Ou a pessoa às vezes não tinha ninguém mesmo para cuidar, né? Às vezes a pessoa era solteira, os pais tinham morrido, não tinha ninguém para cuidar, né? Mas aqui eu quero falar assim, que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Se a pessoa cuidou de você, ela cuidou porque ela escolheu cuidar. E você deve sim ser grato a ela, né? Ela fez isso porque ela te ama, né? Ela tem os motivos dela, mas o fato é que ela fez. Porém, você deve ser grato a ela, mas isso não te faz escravo dela. Isso não te proíbe de você viver a sua vida no sentido de resgatar quem você é. No sentido de que você tem sim o direito de querer a sua individualidade de volta. Você pode sim querer fazer a unha, querer fazer um cabelo, querer fazer alguma coisa, tá? Mas aqui, presta atenção, né? Você precisa conversar. A primeira coisa você precisa olhar para você, ver aquilo que é importante, tá? Nossa, o que eu gosto, né? O que eu gostava? Do que eu tô sentindo falta? Ah, eu queria poder fazer isso, eu queria poder fazer aquilo, às vezes uma mínima coisa. Olha, quando a gente perde, tá? Quando a gente não pode nem mais ir no banheiro sozinho, e quando a gente consegue ir no banheiro de novo, sozinho, é uma grande vitória. É uma grande vitória, isso tem um grande valor, tá? Então, né, você pode, né, o que eu gostaria de fazer, né, o que me deixaria feliz, o que melhoraria, né, me deixaria feliz, me daria bem-estar, melhoraria a minha autoestima,
Você tem esse direito, né? E aí você precisa falar. A primeira coisa é saber que você tem esse direito, porque você é um ser humano, você é uma pessoa que passou por um processo ou está passando por um processo de doença, mas você tem a sua individualidade, você tem as suas dificuldades, né? Os seus problemas, as suas necessidades. E aí você precisa falar com jeito, porque você deve sim todo o respeito e toda a gratidão por essa pessoa que cuida de você. Mas muitas vezes ela não está enxergando. Ela quer tanto cuidar de você que ela não está enxergando, que ela está sufocando a sua individualidade. E aí você precisa falar para ela com amor, com respeito. E aí vocês vão conversar. Porque tudo aquilo que você quer fazer precisa ser feito com segurança, tá? Porque aí já é outra questão. Porque às vezes a pessoa quer varrer o quintal, a pessoa quer lavar a casa, a pessoa quer fazer as coisas, só que no momento ela ainda não pode, porque às vezes ela tem um risco muito grande de cair, ela ainda não tá com a força necessária, tá? Mas é interessante, é importante você falar o seu desejo para que o seu cuidador, o seu familiar saiba que você quer isso. E aí, se ele tiver dúvida se você pode ou não fazer isso, ele vai procurar informação. Vai perguntar para o médico, vai perguntar para o fisioterapeuta, vai perguntar para a referência que vocês têm aí do seu cuidado médico, do seu cuidado de saúde, né? E aí, quando for possível, isso vai ser feito. Mas se você não falar nada, ele não vai saber que isso é importante para você, que você tem esse desejo, né? Então, assim, você pode sim fazer coisas, tá? Tem coisas mais simples, como o seu próprio autocuidado, como o resgate da sua autoestima, como eu falei, uma barba, um cabelo, uma unha, né? Uma roupa que você gostaria de colocar, um sapato no pé, um brinco, né? Às vezes a pessoa fica doente, arranca tudo, não passa mais o batom, não põe o brinco, acaba com nada, fica lá doente o resto da vida. E na verdade ela não está mais doente. Ela passou já pelo processo de doença e ela ficou com uma sequela. E tudo bem, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. E agora, perante essa realidade, como isso pode melhorar? Como eu posso fazer a minha vida ser melhor, vivendo com essa sequela? Como eu posso melhorar minha autoestima? Como eu posso resgatar e fazer coisas que eu gostava de fazer antes da doença? Será que é possível fazer ainda agora? Será que é possível retomar isso? Tem muitas coisas que é possível e ficam esquecidas. Então, se você é o paciente, pense sobre isso. Eu sei que às vezes dói pensar sobre isso, mas é necessário. É necessário você olhar para você com amor, você olhar para as suas necessidades. Segunda coisa, fale. Fale com amor, fale com respeito, mas fala, olha, eu queria tanto fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, né? E o seu familiar, o seu cuidador vai ouvir, e se você é o familiar e o cuidador, ouça com carinho. Acolha essa necessidade, não julgue, tá? Acolha essa necessidade, ouça, veja o que é possível ser atendido. O que você não sabe, o que você não souber se é possível ou não, pergunte para o médico, pergunte para o profissional de saúde de referência, tá? Veja. E dessa forma, tá? Você vai promover muito mais rapidamente a melhora do estado de saúde do seu familiar ou a sua mesma, né? Isso faz parte do processo de recuperação e de reabilitação, porque não é só a carne, não é só o físico, o emocional faz parte, não é? Saúde é o bem-estar físico, espiritual, emocional, social. A saúde, ela engloba várias faces, vários lados do ser humano. E as nossas necessidades são muitas. Não é só o físico. A pessoa está alimentada, está respirando, pressão tá boa, tá tudo bem, tá tudo bem. Não. E o emocional dela, como que tá? E a autoestima dela, como que tá? Isso pode ser melhorado? Pensa nisso. Fique com Deus
e até o próximo vídeo.